no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e o entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, no finalzinho do Evangelho, depois de todo esse contexto que foi dito sobre a questão de acolher Jesus, aceitar Jesus, dar testemunho dele, que é o sinal justamente para sermos discípulos e também missionários dele. No finalzinho do Evangelho, Jesus diz ali no versículo 36, aquele, porém, que rejeita o Filho não verá vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos e irmãs, para compreendermos o significado do que significa isso, ira de Deus, é necessário sermos iluminados por outras virtudes divinas, como por exemplo, justiça é uma virtude de Deus. Isso significa que Deus é coerente com as leis universais que criou. Uma outra virtude de Deus, a santidade. Ele é único, singular, isento de mal. E também, neste espírito de santidade, Deus tem aversão ao pecado. Outra virtude, a misericórdia. Deus tem compaixão pela humanidade miserável. Por isso, aceitou um substituto para o homem e morreu como tal. No lugar do homem, morre o próprio Filho de Deus. Isso é misericórdia. Uma outra virtude de Deus é o amor. E o seu amor não é impossível, não é instável, mas uma escolha racional, movida por um princípio. Por isso, ele ama até os seus inimigos. Uma outra virtude do Senhor é a graça. E o que significa a graça? É o favor de Deus pelo pecador. E esta graça não é baseada no que o homem merece, mas sim naquilo que o homem precisa. E o que o homem mais precisa para a sua vida? É a graça de experimentar o perdão que liberta. E é só Deus que pode oferecer isso para o homem. E uma outra virtude que eu gostaria também de trazer em relevo, para que a gente possa realmente entrar neste tema que estamos refletindo nesta noite a respeito da ira de Deus, é a questão da tolerância. E o que a gente entende por tolerância? É a lentidão de Deus para derramar a sua ira. E ele demonstrou isso, por exemplo, quando a gente pega a Sagrada Escritura, ali aos israelitas. Depois, vamos um pouquinho mais para trás, ali naqueles que morreram no dilúvio. E continua fazendo Deus até os dias de hoje. Algumas pessoas dizem assim, por que Deus não acaba com tudo que está aqui, o mundo? Que só tem coisa errada, só tem mal,
Só tem gente querendo engolir outro. Muita maldade no coração dos homens. Destruição à natureza. Muita doença, muito sofrimento, muita morte, muita miséria. Por que Deus não acaba com isso? Porque o homem não tem mais jeito. Mas é por causa desta virtude, da tolerância da parte de Deus. Ele vai sempre, na sua paciência, esperando que o homem dê o seu passo. Deus acompanha esse desenrolar do homem, a história da humanidade. E Deus vai encaixando as coisas como devem ser feitas no seu tempo. Graças a Deus, Deus não pensa como a gente. Graças a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante deste quadro, como é que então nós podemos definir a ira? A ira, meu irmão, minha irmã, é a reação de Deus ao efeito destruidor do pecado. Lembre-se das virtudes que eu acabei de dizer: justiça, santidade, misericórdia, amor, graça, tolerância. Quando nós contemplamos estas virtudes de Deus, o que é que vem em nossa mente? Em primeiro lugar, o homem. Deus ama a sua criatura, são seus filhos, o homem. Agora, o que Deus não aceita é o pecado que nasce como fruto da desobediência do homem. O pecado, isso que Deus não gosta, mas Deus ama o homem. Prova desse amor é que Ele entregou o seu próprio Filho para a nossa salvação, para a nossa libertação. Então, repito, a ira é a reação de Deus ao efeito destruidor do pecado, porque o pecado destrói tudo. Destrói a nossa amizade com Deus, nossa vida com Deus, nossa comunhão com Deus, destrói a nossa convivência com as pessoas, destrói a nossa ação e presença no mundo e nos faz ser também destruidores. Então o pecado é destruidor. Então é isso que Deus não aceita. E se Deus, veja bem, é importante entender isso, se Deus não se irasse, então Ele se tornaria injusto consigo mesmo. Por que Deus se tornaria injusto consigo mesmo? Porque Ele é santo. E também Ele se tornaria injusto com o pecador. Porque Ele sabe que, por mais errante que a pessoa que está no pecado, ela faz os seus atos, mas Deus acredita que o homem realmente tem uma chance, é capaz de ter uma nova oportunidade, e Deus dá essa oportunidade. Então, se Deus realmente não destruísse, não tivesse essa mentalidade, esse jeito de pensar, desse ódio do pecado, então, como eu disse, Ele seria injusto consigo mesmo, por causa da sua santidade, que emana toda a santidade no mundo, e também em relação ao homem, porque Ele estaria desistindo da própria humanidade, do próprio homem, que é criatura sua, que é seu filho. Irmão e irmã, a ira de Deus, ela é previsível. A ira de Deus, ela é coerente e ao mesmo tempo ela é constante. É diferente da ira dos homens. Repito, como é a ira de Deus? Previsível, coerente e constante. E como é a ira do homem? Impulsiva, imparcial e, acima de tudo, vingativa. Nós não temos um Deus vingativo, nós temos um Deus rico em amor e misericórdia. Por isso que a ira de Deus não é voltada sobre o homem, mas sobre a consequência do pecado presente na vida do homem. É isso que a gente precisa saber diferenciar as coisas. E também a ira de Deus,
ela é diferente dos temperamentais dos deuses pagãos. Quando você estuda um pouco de mitologia, estuda um pouquinho ali os deuses pagãos, ali Grécia, entre os romanos, nós vamos perceber ali a forma que os deuses pagãos, eles se comportam em relação à ingratidão dos homens. Eles são totalmente assim, 880, acaba com tudo, diferente de Deus. Quando Deus percebeu que a humanidade estava no caos, o que ele fez? Não virou as costas, não quis destruir. O que ele fez? Enviou seu filho para salvar. Porque ele acredita na humanidade, porque ele tem amor à humanidade. E depois também a demonstração da ira de Deus nos dá 3 recados. Quais são os recados da ira de Deus para a nossa vida? Primeiro, ele é justo. Algumas pessoas dizem, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é paciente, é tudo isso. Mas Deus também é justo. Esse tempo, essa vida que estamos agora, é o tempo da misericórdia de Deus. É o tempo da gente viver esta misericórdia. E a gente não pode abusar da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é para que a gente se converta, é para que a gente mude. Esta oportunidade, esta chance que Deus nos dá, é para que a gente se torne pessoa melhor. E meu irmão, minha irmã, a gente não pode perder de vista que a gente vai encerrar a nossa missão aqui nesta vida e nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. E no tribunal, diante de Deus, não é mais o momento da misericórdia, porque a misericórdia é agora. No tribunal, na presença de Deus, é a hora da justiça de Deus. Então a gente não pode esquecer esse detalhe, porque senão a gente cai no ato de relaxar na vida, principalmente na dimensão cristã. Eu vou fazer tal coisa errada porque Deus é bom, Deus é Pai, Deus perdoa. Eu não sei o que porque Deus perdoa. Calma, o perdão de Deus é para a gente mudar, não é para a gente continuar fazendo as coisas erradas. Então Deus é justo. O outro recado de Deus para nós, que vem a partir da sua ira: precisamos corrigir a nossa vida. Eu estou batendo nesta tecla. Deus nos ama. O que Deus não aceita é o nosso pecado. Então, na medida do possível e acima do impossível, Deus vai trabalhando na nossa vida, na nossa história, para que este ato da libertação dos nossos erros possam ser cada vez mais diminuídos. Mas aqui, meu irmão, minha irmã, a gente precisa ter clareza de uma realidade. Não adianta só Deus querer. A gente também precisa desejar a mudança da vida. Jesus muitas vezes havia dito no Evangelho que ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas a dimensão da salvação depende também da minha participação, da minha adesão, da minha aceitação. Eu sempre gosto de dizer que as portas do céu nunca estão fechadas, elas estão sempre abertas, escancaradas. Mas a pessoa não entra, não é porque Deus não quer, é porque a pessoa não quis, porque ela não trabalhou a sua vida, ela não corrigiu a sua vida, ela não desapegou das suas faltas. Então o recado de Deus em relação à sua ira é: precisamos corrigir a nossa vida. E por fim, o último recado de Deus a partir da sua ira também é bem claro e um alerta: o mal não vale a pena. Olha, aquelas pessoas que sentem prazer, tem gente que sente prazer fazer maldade para os outros. Às vezes a pessoa sente aquilo como se tornou um vício na vida dela. Enquanto ela não tira a felicidade do outro, enquanto ela não puxa o tapete do outro, enquanto ela não
faz o outro chorar, ela não está sossegada. A pessoa se torna infeliz porque vê o outro feliz, mas a pessoa se torna feliz quando ela vê o outro infeliz. Então, seja qual for a maldade em relação a si mesmo, em relação ao outro, em relação à igreja, em relação aos cristãos, em relação ao mundo, em relação ao patrimônio público, ao bem comum, seja qual for a maldade, o recado de Deus é esse: o mal não vale a pena, porque não vai nos levar a lugar nenhum. Aliás, vai levar ao lugar sim, a um lugar sim. A ausência de Deus, a não ter Deus, a não experimentar o amor de Deus, a perder a experiência da eternidade, o paraíso, o céu, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Irmão e irmã, tem uma pergunta que não se cala. E que pergunta seria esta? Por que Deus fica irado? Por causa do pecado. Então vira e mexe e volta neste assunto. Por causa do pecado. E o pecado em todas as suas formas, é por isso que Deus fica irado. E o pecado sempre será a quebra de uma lei. Então, quando a gente pergunta o que é um pecado, a gente sempre escuta isso no momento de confissão. Hoje as pessoas perderam tanta noção do certo e errado, uma mudança de situação. O errado se tornou certo, o certo se tornou errado, que muitas pessoas não sabem nem o que confessar mais. Quantas vezes eu já escutei a pessoa dizer assim: padre, eu nem sei mais o que é pecado. E a pessoa diz assim: padre, o que eu fiz de pecado? E eu fico pensando comigo: eu que vou saber? Eu posso ajudar a pessoa a descobrir os pecados dela, mas eu que vou saber o que ela fez de errado? Eu não sei, não convivo com ela 24 horas. Porém, o que é pecado? O pecado, então, eu comecei dizendo aí, é esta quebra de uma lei. E que lei seria esta? A não observância dos mandamentos. Os mandamentos não é uma prisão, não é um tirar a nossa liberdade, mas é nos colocar no caminho certo, que nos leva à experiência verdadeira de Deus, e a conviver bem com os outros, a respeitar aquilo que é de Deus, aquilo que é dos outros. Então, quando eu não observo os mandamentos de Deus, então eu estou na dimensão do pecado, é uma desobediência. E tem uma outra lei que muitas vezes a gente acaba falhando, que é a lei universal. A lei universal que Deus escreveu na consciência humana. Às vezes as pessoas não agem mais com consciência, faz as coisas sem pensar, fala as coisas sem pensar, sem consciência. Vai porque viu o outro fazer, faz porque o outro fez, fala porque o outro falou, sem consciência. E essa questão da consciência humana, o que significa isso? Quando a pessoa não respeita, não observa, não cumpre esta lei da consciência humana, que nós chamamos de lei universal de Deus. A prática de ofensas morais. Ofensas morais. Um filho que desrespeita o pai, ofensa moral. Um colega que fala uma coisa banal para o outro e que induz a pessoa ao erro, é uma ofensa moral. Quando alguém acaba cometendo um certo ato de desonestidade, seja no seu ambiente de trabalho, seja em outro local, é uma ofensa moral. A pessoa não agiu com a sua consciência humana. Percebemos então, meus irmãos e minhas irmãs, que a ira de Deus não é em relação ao homem em si, sua criatura, seus filhos, mas sim em relação ao pecado do homem, que o destrói e estraga toda a criação divina. Como aprendemos, Deus detesta o pecado, mas ama o pecador. Deus quer destruir o pecado, mas quer salvar o pecador. Por isso, meu irmão, minha irmã, todos os dias, em nossa oração,
não podemos esquecer de invocar a misericórdia de Deus para que perdoe os nossos pecados, liberte o mundo das trevas com a luz do amor, e que esta misericórdia também possa nos ajudar a se corrigir na vida, deixar para trás as coisas que não levam a lugar nenhum, e que a gente comece a ter um pouco mais de consciência da nossa vida, dos nossos atos, e que a gente possa chegar então a esta conclusão: o mal e fazer as coisas erradas não vale a pena, vou ter muito prejuízo com isso, não vale a pena. Então, por isso que em nossas orações, além daquelas necessidades que a gente sempre apresenta ao Pai, saúde, trabalho, proteção, paz, isso também tem que fazer parte do conteúdo do nosso diálogo com Deus, a experiência da misericórdia de Deus na nossa vida.